Oi, pessoal. Essa semana vocês devem ter visto que segunda-feira foi publicado o edital do concurso da Defensoria Pública da União. Então, em homenagem às pessoas que vão prestar esse concurso, eu imagino que muitas pessoas vão se inscrever nessa prova. Eu vou começar a falar a partir de agora, de vez em quando eu vou vir aqui falar dicas de direito previdenciário, direito do trabalho, de jurisprudência nos informativos STF e STJ, que poucos professores comentam. Então, para auxiliar essas pessoas nessas matérias um pouco mais difíceis, assim, que não são do cotidiano de todos os concurseiros, eu vou começar agora a falar, então, de direito previdenciário. Hoje, a gente vai fazer uma comparação de informativos. Na verdade, a gente vai começar falando do princípio da congruência lá de processo civil. Vamos analisar um julgado do STJ que excepcionou o princípio da congruência e vamos falar de um outro julgado do STJ que criou a exceção da exceção do princípio da congruência em direito previdenciário. Vamos começar. O slide que eu trouxe para você é o seguinte. Como você pode ver, a gente vai falar primeiro do que seria o princípio da congruência. Em processo civil, você costuma aprender que o princípio da congruência ou da adstrição está lá nos artigos 128 do CPC e 460 do CPC. Esses artigos, esse princípio fala o seguinte: a decisão ela deve ser plena. O juiz, quando ele analisa um caso concreto, ele deve ficar adstrito ao que foi pedido pela parte. Então, se a parte pediu A, o juiz não pode conceder C ou D, sendo que aquilo não foi mencionado na petição inicial. Se o juiz fizer uma decisão diferente do que foi requerido na petição inicial, ele vai estar agindo, é o que a gente costuma falar de sentença extrapetita, ultrapetita ou infrapetita. Nesse caso, então, ficou definido, a gente já definiu agora o que seria o princípio da congruência e agora a gente vai analisar os julgados que excepcionam o princípio da congruência em direito previdenciário. O primeiro julgado que você pode ver no slide está no informativo 522 do STJ. A segunda turma, em agosto de 2013, falou o seguinte: nós vamos excepcionar o princípio da congruência e vamos permitir que o juiz conceda na sua sentença ao autor um benefício previdenciário diverso do requerido na petição inicial, desde que preenchidos os requisitos legais atinentes ao benefício concedido. Em outras palavras, a gente pode falar que o STJ aqui excepcionou o princípio da congruência, dizendo: se, por exemplo, uma aposentadoria por idade foi requerida e o juiz percebeu no decorrer do processo que uma aposentadoria por tempo de contribuição estava preenchidos os requisitos legais ali, ele pode conceder, mesmo que não foi requerido na petição inicial. Mencionando, importante essa análise, que ele só vai conceder se for mais favorável ao segurado. Qual é a justificativa dessa exceção ao princípio da congruência? Eu já li alguns artigos na internet sobre essas decisões do STJ em relação a essa exceção. Juízes federais falam que é comum, na prática, os segurados, pela hipossuficiência que lhe é característica, não conseguir a assistência de advogados preparados para requerer exatamente o benefício mais benéfico ao segurado. Então, visando essa hipossuficiência do segurado, é permitido ao juiz conceder um benefício diverso do pedido na petição inicial. No entanto, no informativo 528 do STJ, como vocês podem ver essa análise conjunta que a gente vai fazer, no 528 a primeira turma falou o seguinte: aquela exceção que nós permitimos no 522 do STJ não vai poder acontecer quando o caso for de reexame necessário, quando a Fazenda Pública quando o recurso estiver sendo analisado da Fazenda Pública a título de reexame necessário, sem que o segurado tenha interposto o seu recurso. Por quê? Qual seria o fundamento dessa impossibilidade, dessa exceção do princípio da congruência nesse caso do 528 do STJ? O caso seria a súmula 45 do STJ, que ainda está em vigor, que fala: no reexame necessário é defeso ao tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. Dessa forma, o juiz, entendendo, primando pelo interesse do segurado e esquecendo dos interesses da Fazenda Pública, no caso de um reexame necessário lá no tribunal, a gente estaria fazendo mais ou menos um reformácio impégios. Foi isso que o STJ entendeu e disse: é possível a exceção, mas ela não cabe no reexame necessário se não houver recurso do segurado.
Dica interessante para a prova de vocês. Se eu fosse examinadora CESP, eu colocaria uma questão, eu colocaria o informativo 522 e logo abaixo eu colocaria o 528, exatamente do jeito que está aqui no slide. Justamente para conseguir bagunçar a cabeça de quem não se atentou para esses dois julgamentos, que apesar de aparentemente se conflitarem, eles se complementam, porque uma é a exceção e o outro é a exceção da exceção. Fiquem atentos a esses dois julgamentos. A gente se vê na semana que vem. Tchau!